Nem todo bichinho de estimação é sinônimo de lealdade. Alguns deles viraram verdadeiros predadores dos próprios donos. Essas são histórias reais de animais de estimação que, de repente, deixaram de ser fofinhos para se tornarem ferozes. Não estamos falando de histórias inventadas de terror, isso tudo realmente aconteceu. Então se prepare, porque agora você vai conhecer os pets que atacaram seus donos. Número 1. A cobra, a colcha e o erro fatal. Essa história não é só bizarra. É uma lição de como não criar uma cobra assassina quando você tem uma criança pequena em casa. Na Flórida, um casal achou que seria uma boa ideia ter uma piton birmanesa como animal de estimação. Isso mesmo, uma cobra enorme e extremamente forte. Do tipo que na natureza se enrola em árvores e engole veados inteiros. Mas esse casal não tinha a menor noção do que estava fazendo. Eles acharam que seria seguro cobrir o aquário da cobra com uma colcha. Isso mesmo, nada de tampa adequada ou cadeado. Apenas uma colcha jogada por cima. Isso não é segurança, é um guardanapo para réptil. Para piorar, a cobra estava mal alimentada, extremamente magra, faminta. Numa noite, ela simplesmente saiu debaixo da colcha estilosa, rastejou até o quarto da filha pequena e fez o que pitons famintas fazem. Esganou a menina de apenas 2 anos enquanto ela dormia e tentou devorá-la. É uma história de partir o coração e, ao mesmo tempo, revoltante. Isso não foi um acidente. Foi uma tragédia causada por pura irresponsabilidade. Os adultos não só falharam em proteger a filha, como criaram as condições perfeitas para o desastre. Eles foram acusados de homicídio doloso de 3º grau, além de negligência infantil. A justiça não pegou leve. Ambos foram condenados a 12 anos de prisão. Pitons não são bichinhos de pelúcia. Elas não ligam para suas selfies no Instagram, nem para seu status de tutor de pet exótico. Elas são predadoras. Se você leva uma dessas para casa e ainda por cima convive com crianças, sem levar isso a sério, está apostando com a vida das pessoas. Cobras devem ficar atrás do vidro, melhor ainda, na natureza. E pelo amor do bom senso, não use uma colcha como sistema de segurança. Número 2. Gatos selvagens famintos. Aqui está uma história onde o amor virou terror. Uma mulher era apaixonada por gatos da raça Pixie Bob. Ela tinha mais de 10 morando com ela, mas ficou tempo demais fora de casa. Quando voltou e tentou acariciá-los, os gatos, famintos, surtaram. Ela foi brutalmente arranhada e mordida. Precisou ser levada às pressas para o hospital, sangrando. A pergunta que fica é: o afeto pode nos deixar cegos ao perigo real? E você o que acha? Comenta aí embaixo. Número 3. Travis, o chimpanzé celebridade. Nem toda celebridade anda em tapete vermelho. Algumas têm pelos, dentes enormes e pavio curto. Em 2009, Travis, um chimpanzé que morava em Stamford, no estado de Connecticut, vivia como um astro. Usava roupas, bebia vinho, assistia TV e passeava de carro com a dona. Os vizinhos o adoravam. Ele era praticamente uma celebridade peluda. Mas por trás do sorrisinho do macaco, havia uma bomba relógio prestes a explodir. Travis era tratado como filho por sua dona. Mas depois que tragédias pessoais atingiram a família, o comportamento do chimpanzé começou a mudar. Um dia, Charlotte Nash, uma amiga da família de longa data, foi até a casa para ajudar. Travis havia pegado as chaves do carro. Sim, ele gostava de dar voltas de carro. Charlotte tentou recuperar as chaves oferecendo o brinquedo favorito dele. Pior ideia. De repente, Travis surtou e partiu para cima de Charlotte em um ataque brutal. Não foi só uma mordida. Ele desfigurou o rosto dela completamente. A dona tentou de tudo para impedir o ataque, até mesmo esfaqueá-lo. Achava que a amiga estava morta. Quando a polícia chegou, Travis tentou fugir entrando no carro. Percebeu que as portas estavam trancadas e quebrou uma janela. Foi então que os policiais abriram fogo. Travis morreu ali mesmo. Charlotte sobreviveu por milagre, mas perdeu a visão, uma das mãos, quase todo o rosto e parte do couro cabeludo. Os médicos tiveram que reconstruir o rosto dela do zero. O caso ganhou repercussão mundial. Chimpanzés podem parecer humanos engraçadinhos, mas são extremamente fortes, imprevisíveis e perigosos. Não são animais de estimação, são selvagens com instintos selvagens. E até um chimpanzé famoso pode virar um pesadelo digno de filme de terror. Vamos manter os macacos onde eles pertencem, longe do sofá e das redes sociais. Número 4. Cães famintos na Filadélfia. Essa história parece saída de um pesadelo, só que o final é mais trágico do que assustador.
Em Filadélfia, a polícia foi chamada para verificar a casa de um homem que não era visto pelos vizinhos havia dias. Quando olharam pela janela, viram uma cena que ninguém jamais gostaria de testemunhar. O corpo do homem estava caído no chão e 3 cães grandes o devoravam. Os policiais e bombeiros, com bom senso, decidiram recuar. Não iam disputar cabo de guerra com mastins famintos. Chamaram o controle de animais, que chegou ao local e conseguiu remover os cães com cautela, um por um. Eram 2 filhotes de 10 meses, mistura de cane corso com Bull Mastiff, e a mãe deles. Todos eram enormes, musculosos e agora completamente desesperados. A princípio, todos acharam que os cães tinham atacado e matado o dono. Mas a verdade era bem mais triste. O homem de 67 anos havia morrido de causas naturais, provavelmente dias antes. Os cães ficaram presos dentro da casa, sem comida, sem água e sem entender o que tinha acontecido. E aí, o instinto de sobrevivência falou mais alto. Fizeram o que animais famintos fazem. Comeram para não morrer. A casa estava completamente destruída. Móveis rasgados, lixo por toda parte. As paredes pareciam ter sido o cenário de uma guerra. Esses cães não eram monstros. Eram vítimas das circunstâncias. Essa história não é sobre pets malignos. É sobre como até os animais mais leais podem virar selvagens quando a sobrevivência está em jogo. Então talvez, só talvez, seja uma boa ideia deixar um saco de ração à mostra se você for sumir por uns dias. Número 5. Norman e a surpresa listrada. Tigres são majestosos, misteriosos e definitivamente não foram feitos para morar no seu quintal. A menos que sua ideia de diversão envolva flertar com um míssil de carne de 300 quilos e fome de predador, melhor repensar. Mas Norman, um homem de Ontário, achava que podia controlar a situação. Ele era apaixonado por animais selvagens e mantinha uma coleção deles atrás de sua casa de fazenda, tipo um zoológico caseiro, só que sem nenhum protocolo de segurança. Entre os seus colegas de quarto peludos estava um tigre siberiano, enorme, lindo e com o humor de uma serra elétrica mal-humorada. Os tigres siberianos não são só grandes felinos, eles são os pesos pesados do mundo animal. Têm garras do tamanho de facas de cozinha, dentes de quase 10 centímetros mais afiados que fofoca de vizinha e mandíbulas que quebram ossos como se fossem salgadinhos. Eles não têm o ser humano no cardápio por padrão, mas se estiverem irritados, estressados ou com fome, o menu pode mudar rapidinho. Um dia, Norman foi alimentar o tigre, como sempre fazia. Mas, em vez de se interessar pelo que estava no balde de comida, o tigre resolveu que o próprio Norman era o banquete. Avançou, atacou e fim da história. Ter um tigre no quintal não é coragem. É insanidade. Tigres são predadores de topo da cadeia alimentar, não mascotes. E se você ignora esse detalhe, pode acabar virando parte do cardápio. Então, da próxima vez que achar que ter um tigre seria massa, fique com um gato doméstico. Pelo menos ele só vai arranhar seu sofá e não arrancar sua cabeça. Número 6. O camelo do aniversário, direto do inferno. Esse animal de estimação não era só perigoso, era perigosamente carente. Na Austrália, uma mulher chamada Pam Weaver ganhou um presente bem inusitado do marido no seu aniversário de 60 anos. Não eram flores, nem um dia de spa. Pam ganhou um camelo. Um camelo de 10 meses pesando cerca de 150 quilos. Agora sejamos sinceros, camelos não são pets típicos. Eles são grandes, mal-humorados e têm cara de terem sido montados por um comitê de engenheiros bêbados. Mas são resistentes. Podem ficar meses sem água, sobrevivem com quase nada e ainda armazenam gordura nas corcovas como se fossem mochilas vivas. Só que isso não significa que devam morar no seu quintal, principalmente quando já têm um histórico de se empolgarem demais. O camelo de Pam não só a derrubou no chão. Ele tentou cruzar com ela e, tragicamente, Pam não sobreviveu ao ataque. As autoridades descobriram que o camelo já tinha apresentado esse tipo de comportamento antes. Inclusive, tentou ficar com a cabra da família. Ou seja, não foi um deslize isolado. Foi um padrão extremamente bizarro e perturbador. Camelos podem até parecer engraçados, com seus cabelos bagunçados e expressões ranzinzas, mas são incrivelmente fortes e quando os hormônios disparam, perdem completamente o controle. Essa história é mais do que triste. Ela é absurda, chocante e quase inacreditável. Número 7. O touro que ninguém conseguiu domar.
Se o seu pet precisa de uma placa de alerta e tem como hobby quebrar costelas, talvez, só talvez, ele não seja o animal ideal para dar carinho. Em um caso bizarro que aconteceu na Pensilvânia, Ricky Weinhold aprendeu essa lição da pior maneira possível. Em vez de um cachorro ou hamster, ele resolveu adotar um touro. Sim, um touro. Aquele bicho enorme, com chifres, que vê qualquer provocação como convite para destruição. Rick alugava um espaço em uma fazenda a cerca de 95 quilômetros da Filadélfia. Os donos da propriedade foram bem claros. O touro era perigoso, imprevisível e precisava ser removido imediatamente. Mas Rick achava que dava conta. Adivinha? Não dava. No verão anterior, o touro já tinha atacado Rick e o deixou com várias costelas quebradas. Qualquer pessoa normal teria considerado isso um sinal claríssimo de que era hora de desistir. Mas não Rick. Ele ignorou tudo e continuou tratando o animal como se fosse uma vaquinha mal-humorada. Spoiler, não era. Um dia, dentro do cercado externo, o touro atacou de novo. Só que dessa vez foi até o fim. Rick foi esmagado até a morte pelo próprio animal que se recusava a abandonar. Um final trágico e, infelizmente, evitável. Touro não é bicho de segunda chance. São fortes, territoriais e péssimos em resolver conflitos com diálogo. Se estão de mau humor, qualquer pessoa vira só um obstáculo a ser derrubado. Então, por mais que criar um animal envolva amor e confiança, talvez seja melhor deixar os touros com os profissionais, ou de preferência nos pastos, porque quando seu pet pesa mais de 450 quilos e tem chifres, ele não é mais um bichinho. É uma bomba de más decisões com patas. Número 8. Quando o bacon se vinga. Todo mundo já ouviu piadas sobre porcos comerem de tudo, mas essa história ultrapassa todos os limites. Terry Vance Garner, um fazendeiro do Oregon, teve um fim terrível, literalmente. Em um dia comum, ele saiu para alimentar seus porcos, como sempre fazia. Só que, dessa vez, algo deu terrivelmente errado. Os porcos, cada um pesando centenas de quilos, o derrubaram e o devoraram, inteiro, quase. O que sobrou foi só alguns pedaços do corpo e sua dentadura. A cena que um parente encontrou naquele dia parecia tirada de um filme de terror. Partes de Terry espalhadas pelo chão, cercadas por porcos que não mostravam nenhum pingo de culpa. Os investigadores ficaram perplexos. Ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido. Estava claro que ele havia sido devorado, mas não dava para saber se sofreu um infarto antes e os porcos aproveitaram ou se eles atacaram enquanto ele ainda estava vivo. De um jeito ou de outro, é um verdadeiro combustível para pesadelos. E para quem não conhece o comportamento dos porcos, aqui vai uma informação nada divertida. Porcos realmente comem de tudo. Carne, ossos, roupas, sem problema. Aparentemente só dentadura é que não agrada. Essas eles cospem. É fácil pensar nos porcos como bichinhos fofinhos com rabinhos enrolados, mas os de fazenda são outro nível. São fortes, rápidos e podem ser agressivos, especialmente quando a comida está envolvida. E se você é quem leva o alimento, melhor não tropeçar. A morte de Terry é um lembrete macabro de que até os animais rurais oferecem riscos sérios. Então, se sua rotina inclui alimentar um monte de porcos de 90 quilos, talvez não faça isso sozinho. E pelo amor da sobrevivência, leve um apito ou um colete de ferro. Número 9. A estrela peluda de Hollywood que saiu do script. Ursos pardos não são atores, mas parece que Hollywood esqueceu disso. Um urso gigante, famoso por atuar em filmes e comerciais, decidiu que tinha chegado sua hora de parar de obedecer ordens. Esse urso, com mais de 2,20 metros de altura e pesando cerca de 320 quilos, tinha anos de treinamento e estrelava ao lado de atores famosos, inclusive em cenas com Will Ferrell. Mas ele não estava rindo. Durante uma sessão de treino rotineira, o treinador Stephen Miller entrou no cercado do urso. Tudo parecia normal, até que do nada o animal avançou e mordeu Stephen no pescoço. Outros 2 treinadores tentaram intervir usando spray de pimenta, mas não adiantou. Era tarde demais. Stephen não resistiu. Grizzlies podem até parecer fofos à distância, ou quando estão fazendo toca aqui num comercial. Mas nunca se esqueça, eles são predadores de topo da cadeia, tipo um rei peludo com garras. Esses animais correm a quase 50 km por hora, destroem ossos com facilidade e têm força para derrubar até bisões. Um humano? Um lanchinho, infelizmente. Mesmo sendo criados por humanos, os ursos treinados continuam sendo selvagens. O risco sempre existe, por mais dóceis que pareçam.
Ninguém sabe ao certo o que levou o urso a atacar, mas passar anos sendo empurrado, cutucado e forçado a atuar provavelmente não ajudou. Então, da próxima vez que vir um urso num filme, lembre-se: nem tudo é mágica do cinema. Por trás daquele abraço fofo pode estar escondida uma tonelada de fúria reprimida e um urso que só quer sair do palco de uma vez por todas. Número 10. Cães-lobo não servem para colo. Tem gente que adota filhotes. Outros escolhem cães resgatados. E tem quem pense: sabe o que seria um ótimo pet? Um bicho meio cachorro, meio lobo selvagem, com instintos primitivos e apetite por carne crua. Bem-vindo ao mundo dos cães-lobo. Metade domesticado, metade predador selvagem, e totalmente uma péssima ideia para quem não é profissional. Essa história trágica vem da Pensilvânia, onde uma mulher levou sua paixão por lobos ao extremo. Ela não se contentou com um só, mantinha 9 híbridos de cão-lobo em sua propriedade. Para ela, esses animais representavam amor incondicional e puro, mas, infelizmente, também representaram seu fim, de forma brutal e sangrenta. 8 dos animais ficavam em um cercado com cerca elétrica, e ela sempre falava sobre o quanto os amava. Até que, em um dia fatídico, tudo deu errado. A mulher foi atacada até a morte pelos mesmos bichos que tratava como membros da família. Ela sangrou até morrer ali mesmo, dentro do cercado, cercada pelos animais que criou e em quem confiava. Vamos esclarecer algo aqui. Cães-lobo podem parecer pets majestosos, mas o DNA deles ainda grita: corra com a matilha. E morda antes, pergunte nunca. Mesmo com uma parte domesticada, o comportamento deles é muito mais selvagem do que brincalhão. Pense menos em pega a bolinha e mais em arranca o braço de quem vacilar. Lobos e híbridos de lobo não são labradores domesticáveis. Você não consegue treinar instintos que foram moldados pela natureza ao longo de milhares de anos. Eles até podem parecer tranquilos na maior parte do tempo, mas quando surtam, é devastador. Foi uma história triste, sem dúvida, mas também é um alerta, escrito em sangue e pelos. Animais selvagens, por mais fofos que pareçam, simplesmente não foram feitos para dividir sofá com a gente. Número 11. Um hipopótamo não é um bichinho de casa. Tem quem adote cachorro, tem quem prefira gato. Mas um fazendeiro sul-africano decidiu: vou pegar esse monstro de 2 toneladas, com dentes do tamanho da minha mão. E foi assim que Humphrey, o hipopótamo, virou pet de estimação, e também o algoz de seu dono. Humphrey foi adotado ainda filhote, mas não demorou muito para virar uma máquina de músculo com o humor de uma criança birrenta com ressaca. No começo, a história parecia fofa. A internet adorava. Tinha vídeo do fazendeiro montado nas costas do bicho, como se fosse um cowboy de safari. Era tudo muito uau, que fofo. Até que deixou de ser. Um dia, encontraram o fazendeiro morto, jogado no rio. Causa da morte? Múltiplas mordidas. Do próprio Humphrey. Pois é, criar um hipopótamo desde bebê não significa que ele vai te ver como pai. Às vezes ele te vê como ameaça. Ou lanche da tarde. Hipopótamos são traiçoeiros, estão boiando, bocejando e do nada correm 30 km por hora, boca escancarada feito armadilha. Eles têm mandíbulas que esmagam ossos, peso que amassaria um carro, e matam cerca de 500 pessoas por ano. Isso mesmo, mais do que leões, tigres e ursos juntos. Moral da história: só porque você criou um animal, não significa que ele te vê como amigo. Às vezes ele só está esperando o momento certo. E se te der vontade de domesticar um bicho que vive às margens de rios africanos, melhor comprar um aquário com peixinhos dourados. Número 12. A história assustadora de Mark Vogel e seu exército de aranhas. Tem coisas que a gente devia simplesmente deixar para os especialistas, como criar bichos venenosos e nojentos. Mark Vogel, um alemão com obsessão por criaturas rastejantes, descobriu isso da pior maneira em 2004, quando foi encontrado morto, cercado pelas criaturas que tanto amava. A polícia foi chamada ao apartamento dele por causa de um cheiro horrível vindo do local, o que nunca é bom sinal. Quando entraram, era como ter pisado em um pesadelo. Mark tinha uma coleção dos aracnídeos mais mortais do planeta. E, tragicamente, uma delas, a temida viúva negra, foi quem acabou com ele. A aranha, chamada betatina, mordeu com uma toxina mais perigosa que a de uma cascavel, e mais letal que a de uma cobra naja. Mas o horror não parou aí. O corpo de Mark virou banquete para sua coleção. Aranhas, lagartos e tarântulas com asas. Sim, existiam. O apartamento era um verdadeiro túmulo emaranhado de teias, com os bichos andando sobre ele, no rosto, no nariz.
e até dentro da boca. Sim, as aranhas começaram a devorá-lo, aos poucos. Era um filme de terror, só que real. Mark Vogel foi consumido, literalmente, pela sua paixão. Então, um conselho sincero. Se estiver pensando em adotar um bicho exótico e venenoso, vai de peixe-beta. Aranhas e lagartos, deixa para quem sabe o que está fazendo. Número 13. Scarface e um suéter de Natal. Vestir seu pet com uma roupinha natalina parece inofensivo, né? Até você conhecer Scarface, um pitbull de Tampa, na Flórida, que deixou bem claro que não curte moda festiva. Um dia, Brenda Guerreiro decidiu colocar um suéter engraçadinho no cachorro, mas Scarface não achou a menor graça. Ele mordeu o braço dela com tudo, provavelmente pensando: "Você quer mesmo que eu use isso?" A coisa só piorou. O marido de Brenda tentou intervir, mas o pitbull avançou nele também. E então, numa cena digna de filme de ação, o filho do casal pegou uma faca e esfaqueou o cão no pescoço várias vezes. Mesmo assim, Scarface não parou. Estava furioso. A polícia chegou e tentou usar dardos tranquilizantes para conter o bicho. Não funcionou. Usaram um taser. Também não adiantou. Por fim, apelaram para balas de borracha. Só então o cão foi finalmente contido. Scarface foi levado embora. E, digamos assim, o Natal dessa família terminou de um jeito bem mais definitivo do que esperavam. A família foi atendida e sobreviveu ao ataque. Mas sério, por que alguém colocaria um suéter num cachorro? Na Flórida. É como botar protetor solar num pinguim. Algumas ideias simplesmente não fazem sentido. Número 14. Ronald Huff e seus lagartos nem um pouco dóceis. Em 2002, os vizinhos de Ronald Huff, em Newark, Delaware, começaram a sentir um cheiro horrível vindo do apartamento dele. E você já sabe, quando tem cheiro ruim e silêncio prolongado, coisa boa não é. Quando a polícia entrou, descobriu o corpo de Ronald. Ou melhor, o que restava dele. Ele havia sido parcialmente devorado por seus próprios animais de estimação. 7 lagartos monitores do Nilo gigantes. E aqui vai o detalhe mais perturbador. Até hoje ninguém sabe ao certo se Ronald morreu de causas naturais antes e os répteis o devoraram depois, ou se os lagartos atacaram primeiro e causaram a morte. Esses bichos não são só grandes. Eles têm veneno e dentes afiados como navalhas. O veneno normalmente não mata humanos, mas pode bagunçar a pressão sanguínea. E, com algumas mordidas dessas, é bem provável que a situação de Ronald tenha piorado rapidamente. Para deixar tudo ainda mais sinistro, o corpo dele foi encontrado perto da porta, o que levou a polícia a suspeitar que ele tentou fugir quando tudo aconteceu. Imagina estar a poucos passos da liberdade e ser devorado pelos pets que você achava que eram só répteis legais. Lagartos monitores do Nilo não são pets comuns. São grandes, rápidos e com zero etiqueta. Se Ronald morreu antes ou virou lanchinho noturno ainda vivo, o fato é, os lagartos estavam com fome. Fica a lição. Não se sinta tão à vontade perto de um bicho que pode transformar você no jantar. Número 15. Janet V e seus gatos famintos. Gatos parecem inocentes, né? Fluffy, peludinho, ronronando no colo. Mas vai nessa. Janet Ville, de 56 anos, aprendeu da pior forma que esses felinos fofinhos também podem ser impiedosos. Ela morava sozinha em Ringwood, Hampshire, no Reino Unido, e depois de dias sem dar sinal de vida, os vizinhos chamaram a polícia. Ao entrarem, os agentes encontraram Janet caída no chão da cozinha, já sem vida. Mas o que chamou a atenção foi o estado do corpo. Os gatos não esperaram nem esfriar. Já estavam se alimentando da antiga dona. Sim, eles começaram a devorá-la. Enquanto isso, outros bichos da casa não tiveram a mesma sorte. Morreram de fome. Antes que você entre em pânico com seu próprio gato, vamos com calma. Não é como se o Garfield fosse te comer no primeiro cochilo. Provavelmente. Mas a história de Janet serve como alerta. Gatos podem ser carinhosos. Mas quando a fome aperta, viram criaturinhas gélidas e pragmáticas. Então, da próxima vez que seu bichano te encarar demais enquanto você dorme, lembra, ele tá te medindo. E se quiser manter a amizade, mantenha também a tigela dele cheia. Número 16. Quando furões atacam, o pesadelo de um bebê. Tem pets que são problemáticos por natureza, e esse aqui ganha fácil o troféu do absurdo. Em um caso de horror absoluto, um furão atacou um bebê de apenas 4 meses enquanto ele dormia no berço. Eram 2:30 da madrugada quando o furão decidiu que estava com fome, e mordeu os dedos da criança, 7 deles. Isso mesmo, o bichinho roeu 7 dedos do bebê.
Agora vamos ser sinceros. Que tipo de pessoa deixa um furão solto pela casa com um recém-nascido dormindo? Se você vai ter uma dessas criaturas pequeninas e travessas por perto, supervisão devia ser obrigatória. O bebê chorou tanto que conseguiu acordar os pais, mas o estrago já estava feito. Só restaram os 2 polegares e parte de um mindinho. O pai, em estado de choque e desespero, arremessou o furão pela sala. O animal não resistiu. O casal também não tinha licença para manter o bicho, e agora estão sendo investigados por negligência. Essa história dá vontade de revisar toda a lista de animais possíveis para ter em casa. É o tipo de situação que mostra que nem todo bicho é feito para dar carinho, especialmente aqueles que mordem mais do que brincam. Número 17. O cervo assassino do leste do Texas. A maioria das pessoas pensa em cervos como criaturas dóceis e medrosas. São aqueles animais que pulam graciosamente pela floresta e fogem ao menor sinal de presença humana, certo? Nem sempre. Um homem do leste do Texas, chamado Gerald Rustin, descobriu isso da pior maneira possível, quando seu cervo de estimação revelou um lado completamente selvagem. Gerald era apaixonado por animais exóticos e mantinha um cervo em sua propriedade. Um belo dia, como de costume, ele foi até o cercado para alimentar o bicho. Mas aquele não era um cervo comum, era um macho em pleno cio. E quando um cervo entra em período de acasalamento, também conhecido como rut, ele se transforma. Fica agressivo, territorial e com uma vontade insana de proteger o que considera seu espaço. Assim que Gerald entrou no cercado, o animal o viu como ameaça. E sem hesitar, partiu para o ataque. Gerald não teve chance de se defender. Morreu ali mesmo, no local. O cervo foi sacrificado depois do incidente. Especialistas analisaram o comportamento do animal e foram unânimes. Ele assumiu uma postura agressiva típica de um cervo em rut. Moral da história: só porque um animal parece inofensivo não significa que ele realmente seja. Bichos selvagens, especialmente os exóticos, não jogam pelas regras da domesticação. Eles têm instintos antigos, profundos, imprevisíveis. E até o mais pacífico deles pode virar uma fera quando os hormônios explodem. Número 18. Macacadas perigosas. Macacos e humanos nunca foram uma combinação muito segura. Mesmo assim, algumas pessoas insistem em tratá-los como pets fofinhos e domesticáveis. Vai entender. Um homem da Malásia resolveu criar um macaco e levá-lo para trabalhar, como se fosse um assistente pessoal. Juntos, saíam para colher cocos, uma prática comum na região. Só que em um dia específico, o macaco aparentemente teve um surto. Do nada, atacou o homem, provocando um ferimento horrível que cortou uma artéria no pulso. Quando o filho da vítima correu para ver o que estava acontecendo, encontrou o pai morto no chão. E não para por aí. O macaco, ainda agitado, mordeu também o rapaz no pescoço. Um verdadeiro caos. Tudo isso só porque alguém achou que seria uma boa ideia confiar tarefas cotidianas a um animal selvagem com força nas mãos e instintos primitivos. A lição aqui é clara. Macacos não são ajudantes de fazenda, não são bichinhos de estimação, não são primos engraçadinhos. São selvagens, imprevisíveis e podem ser extremamente perigosos quando menos se espera. Então, antes de pensar em adotar um símio, pense 2 vezes. Ou melhor, nem pense. Número 19. Vaca maluca no Texas. Quem diria que vacas poderiam ser psicopatas? Greg Nolan, de Alvin, no Texas, descobriu do pior jeito que esses animais tranquilos do campo também têm seus dias de fúria. A princípio, tudo começou com um empurrãozinho. Uma das vacas da fazenda encurralou Greg e deu uma cabeçada. Coisa leve, pensou ele. Só que semanas depois, a situação escalou. A vaca, agora completamente surtada, empurrou Greg no chão e o pisoteou sem piedade. Resultado? Costelas quebradas, um pulmão perfurado, baço estourado e uma internação direto na UTI. Segundo ele mesmo contou, minhas costelas perfuraram o pulmão e destruíram meu baço. A responsável? Uma vaca com instinto materno ativado. Ela estava protegendo seu bezerro e qualquer aproximação era vista como ameaça. O comportamento, embora assustador, era natural. Mães bovinas podem ser extremamente agressivas quando acham que alguém está chegando perto de seus filhotes. Ou seja, vacas podem ser meigas, sim, mas também podem virar touros de rodeio em um piscar de olhos. Da próxima vez que você for atravessar um pasto e ver um bezerro fofo, pense bem antes de se aproximar. Aquela vaquinha de olhar doce pode virar uma máquina de destruição se você ameaçar o bebê dela. E spoiler. Não tem nada de muito fofo nisso. Número 20.
o dia de folga mortal do leão. Em 2017, uma jovem voluntária em um parque de animais selvagens sofreu um fim trágico. Mas diferente de outras histórias desta lista, o leão envolvido aqui não era um pet, era um animal selvagem, agindo como um. Tudo aconteceu quando a voluntária entrou na área de alimentação para limpar o espaço. O leão, um macho de 5 anos, deveria estar trancado em um compartimento separado, só que algo deu errado. A porta do recinto provavelmente não estava bem fechada, e antes que alguém percebesse, o leão aproveitou a brecha, escapou e atacou. O resultado foi devastador. A jovem morreu ali mesmo, com o pescoço quebrado. A investigação apontou que a responsabilidade foi do parque, que falhou em garantir a segurança da equipe. Não foi um ataque imprevisível de um pet descontrolado. Foi um erro de manejo. Essa história é diferente das demais porque não envolveu a posse pessoal de um animal exótico, mas sim a negligência institucional com uma fera que deveria estar segura e trancada. É uma lembrança dura de que, mesmo com todas as precauções do mundo, animais selvagens continuam sendo selvagens. E quando as falhas humanas se somam a isso, o resultado é trágico. Número 21. A vingança do crocodilo. Essa é daquelas histórias em que o pet simplesmente cansou do cativeiro. Na Indonésia, uma mulher teve um fim terrível ao ser atacada por seu crocodilo de estimação. Sim, você leu certo. Um crocodilo. Enorme, com cerca de 700 quilos, mantido em um cercado dentro da propriedade da família, em Sula. E o nome dele era Mary. Pois é, Mary. Um nome dócil para um monstro pré-histórico com mandíbulas capazes de esmagar ossos. Em um dia comum, a mulher foi alimentar Mary, como fazia sempre. Só que dessa vez, ela perdeu o equilíbrio e caiu dentro do cercado. E crocodilos não perdem oportunidades. Mary avançou num piscar de olhos, arrancou um dos braços da mulher e mordeu parte do tronco. Foi um ataque rápido, brutal e fatal. A mulher não sobreviveu. E o crocodilo? Ficou lá como se nada tivesse acontecido. Essa tragédia escancara uma verdade óbvia que muita gente ignora. Crocodilos não são pets. Eles não ligam se você deu nome, carinho ou comida. São predadores com cérebros programados para morder primeiro e não perguntar nunca. E se você cair dentro do cercado, não vão pensar 2 vezes. A lição é simples. Não tente transformar um monstro aquático de dentes afiados num animal de estimação. Crocodilos não são iguana gigante. Não são lagarto simpático. São perigosos, frios e absolutamente selvagens. Quer um bicho tranquilo? Vai de peixinho dourado. Quer virar almoço? Cria um crocodilo. E é isso por hoje. Histórias reais de animais que foram do carinho ao caos. De bichinhos de estimação a máquinas de destruição, esses casos deixam um recado claro. Nem todo animal é domesticável, por mais que a gente queira acreditar nisso. Alguns têm instintos tão fortes, tão profundos, que não importa quanto amor, cuidado ou tempo você dedique. Eles ainda podem virar contra você. Trazer um animal para dentro de casa é um ato de confiança. Mas confiança se constrói, e mais importante ainda, precisa ser mútua. Não dá para forçar, não dá para fingir, e muito menos ignorar os riscos. Essas histórias nos lembram que o perigo não está só na selva, mas às vezes no aquário, no cercado ou até no sofá da sua sala. Cada caso aqui teve algo em comum. Humanos que por negligência, ignorância ou excesso de confiança pagaram o preço mais alto possível. Então, da próxima vez que pensar em adotar um animal exótico, pense melhor. E se o seu bichinho atual já tem garras, presas ou um histórico de mordidinhas, talvez seja a hora de repensar essa relação. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!